Olá, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 15 da Redação Nota 1000. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês um tema proibido. Um tema que ele está elencado nos temas transversais dos parâmetros curriculares, né? Mas ele é proibido em muitas escolas. Eu fiz uma vez um estágio numa escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando eu estudava na PUC, e lá eles falavam sobre sexualidade, né? Sobre gravidez precoce. Mas nas escolas públicas, pelo menos nas que eu trabalhei, não pode falar, tá? Mas enfim, né? Vamos, como às vezes pesquisando possíveis temas, né? Eu procuro aqueles que ainda não aconteceram e esse é um deles. Vamos lá com a cara e a coragem. Aí eu queria fazer aqui uma diferenciação, né? Que às vezes a pessoa fala, vamos falar sobre sexualidade, as pessoas confundem com sexo, com pornografia, né? E não é nada disso. Sexo é a classificação biológica dada no nascimento. Se é menino, se é menina, se é homem, se é mulher, né? E sexualidade é a energia que motiva a busca por amor, por contato, por afeto, né? É diferente, tá? Então, falar sobre sexualidade é explicar para os adolescentes, para os jovens, para os alunos, por que que sente aquilo ali, gente. Porque todo mundo, todo ser humano, até os bichos também, né? Falando de ser humano, mas sente essa pulsação da sexualidade, né? E aí, para falar sobre a gravidez precoce, a gente tem que explicar questões de sexualidade, né? No Brasil, tá? Mais de 500 mil meninas entre 15 e 19 anos ficam grávidas anualmente. Há um tempo atrás eu fiz a pesquisa e era mais de 1 milhão. Aqui, entre 2020 e 2022, na época da pandemia, né? Engraçado, né? Foram mais de 1 milhão de meninas grávidas. A gente fala meninas porque entre 15 e 19 anos são meninas, né? Nasceram um dia desses e já vão ter a responsabilidade de serem mães, de cuidar de filhos, quando elas ainda precisam de cuidados, de orientação, né? Na faixa entre os 10 e os 14 anos, tá? A gravidez é considerada como estupro de vulnerável. Porque eles consideram que nessa idade a pessoa não tem condição de se decidir. A pessoa não tem capacidade emocional, né, de decidir sobre isso, tá? Então dá até cadeia, né? E não importa se ela já teve experiência antes. A pessoa, mesmo se ela se disser que ela deu consentimento, mas não importa, é crime, né? Artigo 217A do Código Penal, tá? E eles consideram, só abrindo um parêntese aqui também, eles consideram-se estupro de vulnerável também quando a pessoa não tem capacidade de se defender, de dizer não. Por exemplo, quando ela está sob efeito de álcool ou droga, né? Ela está vulnerável. Ela não tem capacidade de dizer não, de fugir daquilo ali. Então, é considerado estupro de vulnerável. Quando ela é deficiente física, né? Deficiente física não, deficiente mental, tá? Quando ela tem algum tipo de deficiência mental e ela não tem discernimento. Aí é considerado estupro de vulnerável e tem algumas outras situações também que não me recordo agora. A maior incidência
é no norte e no nordeste do país. Isso, para mim, faz um pouco de sentido mesmo, porque quando eu estudei lá em Belo Horizonte, na UFMG, nós fomos um grupo, né, de estudantes, né, psicólogo, estudante de educação física, de pedagogia, de letra, enfim, vários estudantes. Nós fomos num projeto que teve lá, nós fomos para o Sergipe para tratar de sexualidade, na cidade de Canindé de São Francisco, né? Eles disseram que a prefeitura de lá convidou porque havia uma incidência muito grande de meninas ficando grávidas precocemente. Então nos chamaram, né? Nós fizemos um curso sobre o assunto, né? Sobre prevenção de DSTs, sobre gravidez precoce. Nós fizemos um curso bem bacana mesmo sobre isso, para poder tratar do assunto lá em Canindé de São Francisco. Lá tem uma represa, né, muito bonita, né? Um lugar muito bonito, uns canyons muito lindos. Foi uma viagem maravilhosa, mas aconteceu uma coisa. Quando nós estávamos numa determinada escola, apareceu um homem com um facão, uma peixeira, não matou ninguém, não chegou perto de ninguém. Ele só deixou a gente ver que ele estava com aquela peixeira, né? E os organizadores daquela reunião ali nos disseram depois, né? Porque encerrou a reunião, por causa daquele homem com a peixeira. Disseram que ele foi lá para saber por que tinha gente falando de sexo com a filha dele. Ele não queria saber daquilo ali. Ele foi lá tomar satisfação. Aí conversaram, né, com ele, convenceram ele a ir embora, né? Graças a Deus. Mas para ver como as pessoas têm preconceito, né? Às vezes, né, eu até entendo, eu fico frustrada, porque eu, como professora, eu gostaria muito de orientar alunas minhas, né? E alunos também, porque o menino também tem responsabilidade no filho que vai nascer lá precocemente, né? Muitos fogem da responsabilidade até por convencimento da família. A gente não pode falar, mas é mais por causa das famílias, porque nem todas as famílias concordam, entendeu? Preferem, aqui ó, eu coloquei, ameaçar com um inferno se fizer sexo antes do casamento, do que orientar, né? Porque as pessoas das classes mais abastadas orientam seus filhos sobre sexualidade. Tanto que a incidência entre as meninas ricas é quase inexistente. Porque elas são orientadas, né? E o inferno, né, que alguns pais, né, se você fizer sexo antes do casamento, vai pro inferno. O inferno é aqui, ó, interromper os estudos e depois ter que fazer faxina para sobreviver. Enquanto as amigas estão nas festas, né? Porque a adolescência, né? De 10 a 19 anos era época de ir para festas, se divertir, viver a juventude. Enquanto as amigas vão para festas, tá lá cuidando de bebê, limpando bosta de criança, né? Sem ter maturidade para isso. E nem tem nenhuma vida familiar estruturada, porque tá solteira. 99,9% das vezes é solteira, vive com os pais. Se for abandonada pelo menino, né, pelo homem, pelo rapaz, vai ter que criar o filho sozinha, vai ter que depender da família, porque uma menina nessa faixa etária, ela está estudando o que ainda? O ensino fundamental, o ensino médio. Então, nas classes mais pobres, né? Enfim. Então, esse assunto é um assunto muito rico, mas infelizmente a gente não tem autorização para falar. Se por um acaso for um dos temas, né, de redação, de concurso, enfim,
tema de redação de Enem, de concurso de Enseja, seja lá o que for, né? A gente pode abordar essas estatísticas aqui, porque é assustador. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas têm essas orientações logo no ensino fundamental. Mas, infelizmente, né, vou citar aqui a Marilena Chaui, né? As pessoas ainda, elas enxergam muito, sabe, o sexo como tabu, como pecado, como uma coisa, muita gente enxerga como uma coisa suja, sabe? Misturam, faz uma mistura entre sexualidade e amor e casamento, e não tem uma coisa, não tem muito a ver com a outra. Uma coisa é consequência da outra, né? Mas vinculam isso, né? E para um adolescente que ainda não tem idade de casar, só vou poder fazer depois de casar. Depois de casa nem faz tanto. Mas só vou poder fazer depois de casar. Só que o desejo vem antes. O desejo vem antes, muito antes da pessoa encontrar lá o príncipe encantado ou a princesa. Quem é que pode parar o curso de um rio? A pessoa pode até colocar barreiras, né, para interromper a vazão do rio, mas ele vai correr por outro lado. Ele vai achar um outro caminho para continuar correndo, porque é natureza humana, né? E se isso não for explicado logo cedo para adolescentes, meninas adolescentes, quando vier o desejo sexual, elas vão cair. Porque é uma coisa incontrolável. Na maioria das vezes, inadiável. São poucas as meninas nessa idade, a não ser que elas sejam muito bem orientadas, poucas as meninas que conseguem fugir disso aí. E eu me lembro que uma vez eu estava fazendo estágio e entrei numa turma de, acho que 5º ano, lá em Belo Horizonte. Aí tinha feito esse curso de sexualidade, né? Fui fazer uma palestra numa turma de 5º ano que a professora pediu. Quando eu entrei, né, no final da palestra, de tudo, né, falamos tudo com muito respeito, logicamente, a professora recomendou muito, fez milhões de recomendações, olha, cuidado, 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 mas fui bem cuidadosa mesmo. No final da palestra, uma menina de uns 13, 14 anos me chamou no canto e falou, professora, queria fazer uma pergunta para a senhora, mas pelo amor de Deus, não fala com ninguém. Eu já comecei a sentir vontade de fazer sexo, o que eu faço? O que eu faço? Falei, faz aquilo que eu falei, sobre a prevenção. Se não conseguir se conter, previna-se. Porque além da gravidez, existem muitas doenças sexualmente transmissíveis e que matam. Aí perguntei para ela, você tem namorado? Ela falou, tenho. Pede o namorado para se prevenir. Existem vários postos de saúde que fornecem preservativos, mas os homens geralmente não querem usar, né? Então, existe o preservativo feminino. Existem milhares não, gente, né? Muitos métodos contraceptivos à disposição e muitos deles são distribuídos gratuitamente nos postos de saúde. Conversei com ela sobre prevenção. Se ela não ia conseguir se conter, o que eu ia falar, gente? Toma um banho de água gelada que a vontade vai passar? Não vai. Não vai. Fica 2 horas de joelho pedindo a Deus? Não vai passar. Não vai passar. Tá? Então, o que a gente precisa é ter consciência de que é isso aqui, ó, 1 milhão de meninas grávidas
precocemente, é a responsabilidade dos adultos que não orientam. Não é culpa delas. Elas estão seguindo o curso da natureza. Tá? Pensa nisso na hora de fazer a redação nota 1000.